Importantíssimo, então, a consciência que a gente precisa ter nesse momento da função de cada vazamento nesse recorte, né? A gente tem uma coxa de retalhos, a gente tem um trabalho muito longo pela frente. O trabalho maior não é provar que o Moro foi parcial, isso já está mais que provado. O trabalho maior não é provar a intenção do Dallagnol de destruir a democracia, nem a participação clara do Fux na destruição da democracia brasileira, os interesses pessoais dele acima dos interesses legais, dos interesses do Brasil. Isso está muito provado. O grande desafio, e agora eu percebo por que o Glenn divulgou primeiro esse material do Dallagnol, o grande desafio está sendo diminuir a resistência dos moromínios e dos bolsomínios. Essa classe de pessoas que ainda defende Bolsonaro e defende Sérgio Moro, mesmo depois de tudo isso, eles precisam ter um pouco de semancol. No início, o argumento deles é de que, eventualmente, o material seria fraudado. Aos poucos, novos veículos foram colocados para que argumentos do tipo, não, o Glenn é casado com uma pessoa do PSOL, para que esses argumentos fossem derrubados, inclusive veículos de direita, veículos liberais, veículos contra o PT foram colocados na brincadeira. Esses veículos disseram a mesma coisa, o material que está lá é esse, o material é verídico, não tem como escapar, o material existe. Então, para as mentes mais resistentes, nesse momento foi liberado esse material do Dallagnol simplesmente para falar, olha, o material é verdadeiro, não tentem dizer que o material não é verdadeiro. Aos poucos a coisa começa a se consolidar. Agora, o que é mais importante, Aquiles, e eu tenho chamado a atenção, principalmente para as pessoas que são mais resistentes, para essas pessoas mais resistentes no sentido de entender o que eu estou querendo dizer, eu trago algumas teorias, porque normalmente quando a gente fala de teorias as coisas ficam mais fáceis, né? Então eu gosto de falar sobre a ética kantiana, e a ética kantiana ela explica muito bem o momento atual para que as pessoas tenham noção do que precisa ser feito. A ética kantiana, ela é aquela ética de que o que interessa não é o resultado, o que interessa é a sua intenção por detrás daquilo que aconteceu. O que significa que se você tinha uma boa intenção, e essa boa intenção terminou dando merda, você não responde pela merda, você, na verdade, tem que ser louvado, porque sua intenção era boa. Essa ética kantiana, ela precisa ser aplicada nessa história de Operação Lava Jato, porque é exatamente esse ponto de vista que está segurando a popularidade do Sérgio Moro, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque a comunicação anti-Moro, a comunicação anti-Bolsonaro, está tentando falar com um eleitor do Bolsonaro, está tentando falar com um cara que votou no Aécio que a condenação do Lula foi ilegal. A comunicação de esquerda está tentando pegar um cara que detesta o Lula e falar que o Moro transgrediu a lei para condenar o Lula. Olha, na prática, a visão que eu tenho a respeito desse tipo de postura é que isso torna o Moro ainda mais herói entre os radicais. Sabe por quê? Porque já foi consolidada através da comunicação da Rede Globo a ideia de que a lei brasileira serve para proteger vagabundo. E se você diz que a lei brasileira serve para proteger vagabundo e fala que um juiz trabalhou contra a lei para prender o inimigo daquele cara, você está chamando esse juiz de herói. O que significa que se você pega o raciocínio da lógica kantiana, da ética kantiana, que olha, o que interessa é a intenção da pessoa e não o resultado. Então você fala o que interessa é que o Moro fez tudo isso para prender o ladrão. O Moro fez tudo isso para acabar com a corrupção. Sim, claro que o Moro transgrediu a lei, mas é que o Ministério Público seria incapaz de vencer os corruptos sozinho. Então tinha que ter uma união do Judiciário e do Ministério Público para atacar a corrupção. Óbvio que isso é uma babaquice, é óbvio que isso está errado. Mas o que eu quero dizer é que isso está errado para quem tem uma visão a respeito do que está acontecendo. Para quem está vendo isso de uma forma fanática, isso é a qualidade do Sérgio Moro. A qualidade do Sérgio Moro, para quem o defende, é exatamente ter lutado contra o Lula a qualquer custo, ter feito o que foi preciso para prender o Lula, inclusive transgredir as leis. O que eu estou querendo dizer é que com esse argumento de que sim, o Dallagnol comemorou, com esse argumento de que sim, eles estavam contra o Lula, a gente não vai tirar os apoiadores nem do Bolsonaro, nem do Moro
para eles, isso é a qualidade do Sérgio Moro. É preciso inverter. Se a gente tenta falar que o Sérgio Moro destruiu a economia brasileira tentando acabar com a corrupção, é a mesma coisa de falar daquele policial que foi tentar matar o bandido e sem querer acertou a vítima. Você fala, não, mas o cara fez de tudo para matar o bandido, ele errou no final das contas, estava difícil. É assim que vão perceber o Moro, como um cara que mirou na corrupção e destruiu a economia. Essa lógica tem que ser virada. A luta contra a corrupção tem que ser apresentada como sendo a casca de um projeto de destruição da economia brasileira. É só invertendo essa lógica que a gente vai conseguir mudar a percepção do brasileiro a respeito do Sérgio Moro. Fora isso, ele vai continuar sendo um herói que, como efeito colateral quebrou nossa economia. Isso para quem acredita que ele quebrou a economia,